Olá, boa noite. Muito bem-vindos a mais uma live da Vanguarda. Obrigado pela companhia, pela audiência. Olha só, hoje a gente vai falar de telenovelas, cinema. Quem não gosta, não é mesmo? E a gente convidou ele, que é um ator veterano, já protagonizou várias novelas, minisséries e já está aqui conosco na live da Vanguarda, Tony Ramos. Satisfação recebê-lo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem? Sou eu quem agradece a lembrança do meu nome, agradeço a esse convite gentil de vocês. E para mim tudo é novo nessa. Não é que eu seja um jurássico, um rinoceronte do passado que não entenda essas novas linguagens, essas ferramentas novas. Não é isso, claro que não. Eu sou até antenado com isso. Mas é que eu, particularmente, por não ter nenhuma rede social, então eu fico meio, aspas, boiando, né, em como fazer tudo isso. Mas é uma maneira muito moderna, nova e boa, prática, né, de você poder fazer Dinâmica, né? e Para fazer uma estar entrevista. conversando. Semana passada eu fiz uma com Portugal, porque eu estou com uma novela, Tempo de Amar, de 2016, 17. Essa novela foi 16, 17. Uma novela de época. E, neste momento, está lá no horário nobre em Portugal. Então, já dei 3 entrevistas, não assim pelo Instagram, mas pelo Teams Microsoft e uma outra vez pelo Skype, né? Então, é bom que a gente vai falando. Fiz uma entrevista ao vivo para a televisão lá, pelo Teams Microsoft. Eu acho isso uma coisa boa, nova, né? Ah, perfeito. Ano passado a gente fez uma série aqui na Live da Vanguarda sobre os 70 anos da TV brasileira. Recebemos aí grandes nomes, né, da teledramaturgia, as saudosas Eva Vilma, a Nicete Bruno, participaram conosco. E por questão de agenda, né, o senhor não, né, não teve como participar, então o convidamos, né, para abrilhantar aqui a nossa live. Mas vamos caminhar então pela linha do tempo, né, para saber aí um pouco sobre carreira, que as pessoas já estão entrando aqui na live e querem, né, tem curiosidades para saber sobre isso. O senhor começou bem cedo, né, bem criancinha, isso foi uma influência de familiares, mais precisamente pela avó do senhor, né, a vovó Dodô. Ela o levava para o cinema, né, então tudo começou por ali. Conta mais detalhes para a gente, Tony. Marcos, eu vou aproveitar e, antes de qualquer coisa, quero cumprimentar a todos de Ipatinga e de toda essa região tão importante, tão histórica da nossa terra. Eu conheço Minas Gerais inteira. Eu tenho, talvez muito mineiro, não conheça a sua terra como eu conheço. De cima a baixo, de baixo a cima, de leste a oeste, enfim, conheço mesmo. E por várias razões, trabalhando, filmando e graças ao Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que eu filmei em vários e vários lugares de Minas, né? Então, boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez. Eu comecei, na verdade, Marcos, por influência do cinema. Eu sou de uma geração formada pelo cinema americano, depois da Segunda Guerra começa a chegar ao Brasil com muita força na década de 1950, 1960 principalmente, começam a chegar as grandes obras do cinema francês, do cinema italiano, o cinema inglês, como sempre, mas o cinema americano, desde a década de 1920, ele sempre foi muito forte no Brasil, né? Eu nasço em 48, então, quando nasci em 48, obviamente, eu não via cinema. Mas, a partir dos meus 5 aninhos, minha mãe e minha avó sempre me levavam para as matinês de domingo, os filmes que eram possíveis de serem assistidos pela minha idade. Depois eu comecei a ir sozinho, minha avó me levava até a porta do cinema, me dava 2 cruzeiros, que era uma nota de 2 cruzeiros amarelada, e uma parte escura na frente, amarelada atrás. Essas coisas a gente não esquece jamais. Não, jamais. E ali eu pagava a entrada do cinema, comprava um lanchinho. Quando ela não me fazia o lanche, eu levava de casa e só comprava um refrigerante e uma paçoquinha para passar o tempo. Por quê? Naquela altura a gente via o Metro News, que eram as notícias da semana no cinema, depois passavam 2 seriados, Flash Gordon, passava Rock Lane, Johnny, Hopalong Cassidy, passava... Meu Deus, era um festival de
seriados, né? Um capítulo por domingo. E depois vinha o segundo filme, um filme mais curto, e o principal. O principal, geralmente, era o auge das comédias brasileiras, da Atlântida, que depois começaram a chamá-las de chanchada, porque elas eram grandes comédias e faziam muitas brincadeiras com outros filmes americanos ou italianos, mas de chanchadas não tinham nada, elas eram de uma identificação muito grande com o público brasileiro, né? De uma cumplicidade muito grande. As filas davam voltas no quarteirão, né? Quem tem a minha idade, ou até 60, sabe do que eu estou falando. E realmente era uma época que você vai formando a tua imaginação, né? Com grandes nomes. Né? Eu sou de uma época que você via na tela Burt Lancaster com Tony Curtis, com Gina Lollobrigida, do outro lado Sarita Montiel, trabalhando com outros atores americanos, o cinema francês fantástico, e o cinema italiano que me deu Marcello Mastroianni, que me deu Vittorio Gassman, que me deu, para mim, o maior ator cômico do planeta, que foi Totò. Passione, né? Totò é o nome de Passione do personagem, mas Totò é apelido no sul da Itália para Antonio. Ah, sim. Antonio é Totò. E Totò. com crase no segundo O. E a partir daqueles filmes, né, eu comecei a ficar doido, que eu tinha Oscarito no Brasil e Totò na Itália. E eram meus grandes mestres. Eu comecei a gostar disso pela comédia. E é isso, eu comecei muito cedo, já com 14 anos eu estava na TV Tupi de São Paulo, não parei mais e aqui estou, graças ao bom Deus, tocando meu barco. E o senhor disse sobre Oscarito, né? Um dos ídolos, acredito, né? Do Definitivamente, senhor. definitivamente meu ídolo nacional, assim como o Totó é meu ídolo mundial. É perfeito. E na TV, o senhor debutou, Desculpe, né? Começou aí com... Perdão, desculpe te cortar, Marcos, perdão. Imagina. Mas a rapaziada, e tem toda a razão, de quem que esse cara está falando? Que Totó é esse, né? Mas procure no YouTube Totó, grande ator italiano. Tem entrevistas, tem alguns filmes maravilhosos. É isso. Desculpe. Não, imagina, eu estava dizendo que o senhor debutou na TV, né, em telenovelas, em 65, né, na novela Isso. A Outra. Isso e mesmo. Foi uma seleção, um convite? Conta pra gente. Porque eu fazia, aí foi um grande sucesso, começou por aí, né? Eu fazia um programa chamado Novos em Foco. Você observa que o nome já dizia tudo, Novos em Foco. Eles buscavam no teatro e mesmo na televisão novos valores que poderiam ou não ser aproveitados pela TV Tupi, que a TV Tupi tinha muito teleteatro, tinha 4 telenovelas, tinha programas matutinos e vespertinos com dramaturgia. Era uma coisa, era fascinante. E eu estava lá no Novos em Foco, eu fazia teatro amador e tinha que ter uma autorização. Minha mãe, àquela altura, ainda não tinha se casado pela segunda vez, porque mamãe se separou do meu pai, eu era muito criancinha, não tive a convivência com meu pai, sem drama nisso, apenas estou te narrando porque eu nunca vi problema nisso. Aliás, minha mãe foi muito audaciosa para a época, anos 1950, ela se desquitou, mas teve todo o apoio da minha avó, mãe dela, dos irmãos, enfim, foi tudo, enfim, o que teve que acontecer frente a tantas coisas, né? Então, como eu estava sozinho ali, àquela altura, com minha mãe e minha avó, que me criavam, eu tinha que ter autorização da minha mãe. E ela só me fez jurar uma coisa, nunca parar de ler e nunca parar de estudar. E eu disse, a senhora acha que eu sou maluco? Eu não quero parar de estudar, mas, por favor, me dá autorização. Aí ela me deu, eu entrei para o Novos em Foco. Para minha surpresa e da família, o Novos em Foco me revelou e o falecido diretor da TV Tupi, que era um escritor, depois voltei a encontrá-lo na Globo, Cassiano Gabos Mendes, autor de Tititi, autor de tanto sucesso na televisão. O Cassiano era o diretor-geral, ele foi o primeiro diretor-geral de televisão do país. Quando ela foi inaugurada em 1970, ele tinha 21 aninhos. E já era porque ele vinha do rádio e tinha tanto talento. E o pai dele era Otávio Gabos Mendes, um grande homem também do rádio.
Então ele foi dirigir a televisão. Tudo era aprendizado, até para o dono, o Assis Claro. Chateaubriand, até para ele era um aprendizado. Mas a essa altura, eu estou falando aí de 1963, 64, aí nesse momento começa a acontecer um novo momento para mim. Porque ele fala, vai lá no estúdio A, que o diretor Geraldo Vietti está fazendo teste de câmera com vários atores entre 15 e 18 anos. Eu preciso de alguém mais ou menos como você, vai lá ver. Ele vai abrir a câmera, se der certo, porque até então eu fazia Novos em Foco ao vivo. Entendeu? Era ao vivo. Aí Desafio total, né? O videotape chegou para gravar a novela em 63. 63. E eu estava lá quando chegou. Então, quando abriu a câmera, eles davam um texto para a gente, você tinha que dar uma lida e falar, decora aquilo, né? Eu fiz e passou, final da tarde, e foi de manhã, no final da tarde, o pessoal do RH me chamou, ô garoto, passa lá no RH, porque o senhor Cassiano quer falar com o senhor. Eu fui lá e falei, ó, o papel é teu, porque ele falava assim mesmo, rápido, né? Ó, garoto, o papel é teu. Você vai ser filho do Juca de Oliveira e da Vida Alves. Essa foi a minha estreia em telenovela. E tinha também Valmor Chagas, Georgia Gomide, Elias Gleiser, meu querido e saudoso irmão, meu querido amigo. Enfim, aí aí eu comecei, não parei mais. E o resto Só foi sucesso atrás de sucesso? Não, tem também novelas que não foram sucesso, tem novelas que não caíram no gosto popular. Seria uma absurda mentira minha. O que eu posso te garantir é que na Tupi e na Globo, onde eu estou há farei 45 anos agora, direto na TV Globo, mais os 13 da TV Tupi, são 58 anos de televisão. 58 ininterruptos, mas eu tenho 30 filmes, mais de 30 peças de teatro, não é? Apresentei programas de televisão, porque eu tenho um contrato que prevê isso também, eu posso ser apresentador, como fui do Globo de Ouro, quando era ao vivo, toda sexta-feira à noite, como eu fui do Você Decide, não é? Então, eu sou um homem desse negócio aí. Bom, esticando um pouquinho o tempo, gostaria de entrar até num personagem que, digamos assim, polêmico, né, na carreira do senhor. O jovem Márcio Ayala, né, de O Astro. Foi um personagem, foi o primeiro personagem que o senhor fez nu, né, em meio a uma ditadura. E eu gostaria de perguntar para o senhor como é que foi driblar aí a censura naquela época. Foi difícil? Como é que os diretores, né, contornaram essa situação? Olha, em primeiro lugar, eu não fiz a novela nu. Eu só tive um nu. Brincadeira com você. É que aquele nu tinha um sentido. Ele brigava com o pai dele, magistralmente interpretado, era o Salomão Rayala, pelo grande ator Dionísio Azevedo Marcos. E havia um momento no capítulo 19, se não me falha a memória, que ele discute com o pai porque ele não concordava com o jeito que o pai lidava com as várias empresas da família. Aí ele discute com o pai fala, você não sabe o que está falando, você não entende nada, e ele entendia, tanto que depois ele vira um grande comandante das empresas. Só que havia um momento ali que ele fica tão nervoso que ele, obviamente, não queria desrespeitar o pai. Ele vai tirando a roupa na biblioteca da casa e o pai desesperado, os tios também, uma família de origem libanesa, ele vai tirando, vai ficando, e aí fiquei nu. Né? Antes disso ser feito, ser gravado, houve, da parte da nossa saudosa escritora, dona Janete Cléa, de quem era a novela, ela e Daniel Filho negociaram com a censura, que a censura era terrível. Havia censura no texto. Houve uma negociação para a cena, né? Não, negociar foi o seguinte, aqui nós precisamos que o ator Tony Ramos fique nu neste momento, que ele vai tirar a roupa e vai dizer para o pai, nem o dinheiro do senhor que compra essa minha roupa eu quero
nem esta roupa que o seu dinheiro compra, eu quero mais. Essa era a fala. Entendi. Ele ia tirando, o pai atônito, né? E ele sai pela casa toda, onde a família está reunida, os empregados, ele sai, vai para a externa. Então foi estúdio, externa, eu lá, não tão pelado, que como eu tenho muito pelo, eu estava coberto pelos pelos. Né? Aí eu saía, ia para o jardim, e vinha o jardineiro e colocava solitariamente uma capa de nylon que ele usava, colocava em mim, eu fazia assim, agradecia a ele e ia embora pelo meio da rua. A personagem parecia que ele estava... Mas ele fazia um voto a São Francisco de Assis, ele era muito devoto. Enfim, esse tipo de cena, o censor, tanto em Brasília quanto o censor do Rio de Janeiro, entenderam e pediram para que tomasse cuidado com os momentos de ficar no frontal. Não, não, nem nós queremos isso. Nós não queremos chocar. Nós queremos mostrar o que um ato de fé desse homem pode gerar. Aí eles liberaram. Entendeu? Liberaram numa época difícil, muito difícil. Foi Bom, esse quase momento, 50. foi um momento muito bonito para mim, desafiante, mas ao mesmo tempo Sim, estimulante, né? E depois eles refizeram a novela. Tiaguinho Fragoso fez lindamente bem o Márcio Rayala, a segunda versão. exatamente. Ele fez lindamente bem. E a novela foi de novo um sucesso, porque a novela é Sucesso. excepcional, excepcional. Sim. E em seguida a essa novela, a dona Janete falou: eu quero que você faça essa, que era Pai Herói. Então eu emendei uma na outra. E foram momentos muito bonitos na minha vida. Bom, quase 50 anos de carreira, Ok? cerca de 140 personagens, né? O senhor já deu vida aí. Aqui na live tem pessoas perguntando, né? Claro que cada personagem é especial para um ator, né? Mas aqui na live tem pessoas que já perguntaram aqui se tem algum personagem que o senhor gostaria de interpretar. Está faltando algum personagem que o senhor gostaria de dar vida? Olha, obrigado aí. Eu não tenho acesso ao que estão perguntando, eu não tenho como acompanhar vocês, não vem para mim. Mas Vou o que eu passando para o posso... senhor. O que eu posso dizer é que realmente esse senhor você me deixa muito agradeço. Mas você pode... Nós somos do mesmo meio, claro. meu filho. Então vou falar meu filho. A gente pode falar você um para o outro, por favor, fique à vontade. Apesar de saber que eu sou um senhor. Eu sei da minha idade e nunca escondi idade. Aliás, é um prêmio você ter idade, estar trabalhando e poder, com a permissão de Deus, continuar trabalhando. Amém. Mas vários personagens habitam a imaginação da gente. Aqui atrás, olha, tem o cartaz do filme que me deu muitas alegrias, Getúlio, onde eu vivi os últimos 19 dias do presidente Getúlio em 1954. Esse é um filme que, sabe, ele exigiu de mim tamanha modificação de comportamento, não na vida real, porque eu não levo o personagem para casa, mas no dia a dia. Eram 12 horas de filmagem, carregando uma roupa especial, que tinha que dar o tamanho dele, e eu tive que ficar com a coluna menor. Eu tenho 1,74. Getúlio tinha 1,62, eu acho. Então eu fazia muito isso. Fazia isso, né? Para dar aquele andar mais cadenciado dele. Quando ele foi para o exílio dele, ele engordou 30 e tantos quilos. Nossa. Então, esse tipo de cuidado, os produtores mandaram vir dos Estados Unidos uma senhora que ela confecciona roupas especiais para atores. Ela já tinha feito roupa para Eddie Murphy, para esse, para aquele, aquelas roupas que mudam, que o cara fica grande, médio, que diferencia, que vai modificando. Então veio para cá, fez sob medida, tinha umas 4 roupas daquela, que era muito pesado e eu transpirava muito. Então, um filme como esse já me deu, sabe, tanta alegria. Esse filme é de 2014. Quando passou, a TV Globo fez um teste, passou ele no... Aquele programa, é Super Tela ou é Tela Quente, que é de segunda-feira? Agora Tela Quente, segunda-feira. Segunda-feira. Era dia 24 de agosto, que foi o dia que ele faleceu. Ele faleceu em 50, ele se matou em agosto de 54. No dia 24 botaram o Tela Quente, né? E o meu aniversário é 25. Então, quando eles botaram no ar, aí você vê a força da televisão. 30 milhões de brasileiros viram o filme numa única noite. E o filme nos cinemas do Brasil foi visto por cerca de 1 milhão de pessoas.
E um dia, em uma noite, bum, né? E Explosão. esse filme viajou o mundo inteiro, está aí com, não sei se é Netflix, está com Now também, enfim. O filme foi embora. Eu fui lançá-lo em Portugal. Então, são momentos na vida minha os mais variados, né? Eu acho que, de tantos personagens, eu sempre gosto de ser surpreendido. Como é o próximo que eu vou fazer, a novela do João Emanuel Carneiro, o autor de Avenida Brasil, de A Regra do Jogo, que eu fiz com ele. Ele me mandaram já a sinopse, são 110 páginas do resumo da novela, e os primeiros 20 capítulos, você está lendo, você fala. Aí você quer ler de novo, você quer ver, porque ele é surpreendente. De comercial para comercial, um mistério. Então, é uma novela que vai vir aí que você fala, caramba, e agora? Não acredito. Sabe aquelas expressões que você faz? Então, ele me surpreendeu. Eu gosto de ser surpreendido pelas personagens, como foi fazer o Reobaldo, como foi fazer o Tunico de Bebê a Bordo, como foi fazer essa que você citou, o Márcio Rayala do Astro, o Pai Herói, os gêmeos de Baila Comigo, João Vitor e Quinzinho. Como é que eu vou me esquecer de A Rainha da Sucata, que eu fiz, né? Como é que eu vou me esquecer da novela belíssima que eu fiz na Grécia, o grego Nikos, que mergulhava de roupa e tudo naquele mar grego? Como é que eu vou esquecer do Totó de Passione? Sabe? Todos são marcantes, né? Muito, e de muito sucesso. Então, eles vão ficando muito dentro da tua memória. Para você ter uma ideia, a Memória Globo, que é um departamento, que é uma espécie de um museu que a TV Globo tem lá, entre cinema, teatro e televisão, eu tenho, graças a Deus, 138 personagens. É muita coisa, Marcos, entendeu? Então, escolher Muita. tal. Eu fico imaginando, eu gostaria, já falei isso até numa entrevista no jornal Estado de São Paulo, eu gostaria muito, no Estadão, eu falei para a repórter, talvez um maestro, eu adoraria falar um pouco da música erudita, né? Porque uma que eu gosto e outra que as pessoas pensam que música erudita, pô, isso é coisa de velho, isso é chato. Não. Quem começou tudo em música está lá atrás. Ou os indianos, que a música foi transmitida oralmente, porque não havia partitura, e depois você vai encontrando a música evoluindo, não é? Os cantos gregorianos, você pega a Idade Média, o renascentismo, você vai vendo a evolução da música, e você chega aqui nos séculos XVIII, XIX, XVII, você vai vendo excepcionais compositores. E é isso que gera toda a música que hoje todo mundo fala, eu gosto disso, eu gosto daquilo, mas teve uma música que originou harmonia, compassos, que vem lá de trás, né? Então, eu acho que seria interessante uma personagem, para mim, na idade que tenho, de um maestro que fosse professor de música e que Bacana. passasse para os jovens que música erudita não é, sabe, coisa chata, não. É só ter reflexão e pensar. E, ao mesmo tempo, deixar normal, rap, hip hop, rock pesado, hard rock. Todo mundo tem o direito de gostar do que quiser. Eu, por exemplo, eu amo ouvir música erudita, que fala música clássica e tal, mas Zeca Pagodinho não sai do meu automóvel. Eu adoro Zeca. Adoro. Ótimo. Entendeu? Nana Caymmi cantando está no meu carro. Betânia cantando Roberto Carlos está no meu carro, entendeu? É no meu carro. Tá, pum! E você não tem aqueles negocinhos, como é que fala? A mídia que bota, tem um nome para isso. Ai, meu Deus. Meus netos me fazem. Então, eles fazem uma porção de música, né? E agora você só embute lá, vô. Ok. Tem uma plataforma musical Spotify, né? Coloca Não, todas mas as não é músicas. isso. Aquele que você leva no carro. Um que é. O pendrive. Pendrive. Caramba, pendrive. Não vinha na minha boca. Eu tenho isso daí, tenho iPod, né? iPod, sim. Tenho lá com músicas que eu adoro. E aí eu fui aprendendo com eles e fui pondo, não, essa música eu quero. Eu tenho Sinatra da década de 40, eu tenho Duke Ellington, que eu amo, né? Amo Duke Ellington, para mim é o máximo dos máximos, né? E Tom Jobim. Eu tenho um disco muito raro que Tom Jobim gravou em Minas, um Tom Jobim acústico, estonteante, com a música que eu amo, que
Eu sei que eu vou te amar, que ele gravou, e ele só o piano. Então, eu tenho de tudo isso um pouco, né? Eu gosto de tudo isso um pouco. Eu não fico escolhendo a É um música. personagem aí que remete à música, então seria bastante interessante, né, Seria interessante. de Eles sabem interpretar. disso. Eu já falei na empresa isso. Vamos lá, vamos ver que dia pode sair. Vamos ver. Tony, o senhor disse aí sobre a questão dos gêmeos, né, de Baila Comigo, de 1981, João Vitor e o Quinzinho. Isso. Eu fiz até essa pergunta ano passado, na live que a gente fez aqui com a saudosa Dona Eva, quando ela interpretou Ruth e Raquel, as gêmeas. O senhor interpretou aí o Quinzinho e também o João Vitor. Em uma época que não tinha tanta tecnologia, né? Yeah. Como é que foi interpretar aí esses personagens numa época aí que foi, acredito eu, bastante desafiador, né, para aquela época? Claro. E nossas orações aqui, perdemos alguns queridos esse ano, meu Deus do céu. O Túlio Sete, né? O Paulo Gustavo, um querido, Paulo Gustavo, uma pessoa adorável, e Eva, minha querida Vivinha, que é como eu a chamava. Com ela eu fiz na Tupi algumas novelas, e principalmente a primeira novela, A Viagem. Foi lá que foi feito, era a Vivinha e eu que fazíamos. Ela fazia Diná, né? E eu fazia Hotel. Então, a saudade muito grande dessa turma aí. Mas, naquela época, você tinha que ter a figura do dublê. Alguém que parecesse com você mais ou menos assim, o cabelo... Eu estou com o cabelo bem comprido, isso aqui você está vendo que está comprido. Deixa eu cortar essa jossa aqui, mas ainda não fui a salão. Tomei as 2 doses de vacina, mas não estou saindo, não. Continuo com o petão. Graças a Deus. Então, era muito complicado, porque eu tinha que ter a roupa que eu usava, o dublê tinha que ter uma igual. Né? O penteado tinha que ser igual. Quando eu fazia o outro gêmeo, eu não usei bigode, nem barba, nem nada. A diferenciação era no tom de voz. Eu procurei fazer o Quinzinho 1/8 acima. Epa, como é que... Mãe, pai, cheguei e tal. E o João Vitor era 1/8 abaixo. Ele jamais falava além desse tom. Ele mantinha uma respiração pausada, que o irmão, quando os dois se encontram, até estranhava aquela figura igual a ele falando tão devagar assim, né? Porque o João Vitor, foi criado na Europa. E eles não sabiam que um existia, da existência de um e do outro. Então, isso era uma trama maravilhosa que o Manuel Carlos armou, né? Para o encontro, quando os dois se encontram, quando eu fazia assim, eu abraçava o dublê que estava de costas para a câmera. Né? Entendi. Mas você jurava que era a pessoa. Cortaram o cabelo do rapaz, chama-se Vitor. Você jurava que era... Como é que eles fizeram isso? A roupa, o cabelo, o terminal do fio do cabelo, se faltava a moça da maquiagem, ela completava fio a fio, tal, então ficava igual. E quando fazia a lateral assim, o dublê não podia nunca fazer assim, ele só podia fazer isso. Nariz igual, o cabelo era igual. Agora, isso era desafiador, porque horas e horas, né? Então, tinha dia que era só para encontro dos gêmeos. Eu chegava às 8 horas da manhã, me preparava. Tony, vamos fazer primeiro tudo do João Vitor. Me arrumava, ficava com as roupas elegantes do João Vitor, preparava tudo. Agora pode ir lá trocar para o Quinzinho. Isso já foram 3 horas. Aí chamava o dublê. Vamos fazer agora os encontros. Atenção, câmera travada. Aí travava a câmera, para vocês entenderem. A câmera ficava travada no estúdio e tinha uma divisão. Eu não podia passar como João Vitor além daqui. E o Quinzinho não podia passar além daqui. Depois, na edição, eles emendavam. O trabalho do seu Marcos era brabo, mas valeu a pena. Valeu a pena no final, né? Olha, Tony, bater um papo com o senhor, entrevista, live, eu acho que sim. Tenho certeza, tem que ser 2, 3 lives, porque é história para dar e vender, né? Quase 50 anos de carreira, 140 personagens. Eu vou te corrigir. Exatamente agora, dia 29 de junho, 58 anos... Aí 58 anos. De televisão. Dia 29 de junho. É isso. Nossa. A vida então, é...
é uma história, né, para contar. E antes da gente finalizar aqui, só gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: por conta desse período complicadíssimo que a gente está passando da pandemia, teve algum trabalho que foi interrompido, que o senhor vai retomá-lo agora, né, que já que uma Não, coisa vai encaminhando? não. Não. Eu tenho grandes amigos íntimos e colegas meus, que são também colegas, que já tiveram trabalhos interrompidos, né? Um deles é o Marcos Caruso, que está gravando a próxima das 7, que já já vai estar estreando aí. Ótima novela, com Marcos Caruso, Elizabeth Savala. Eles tiveram que interromper 3 vezes, né? Uhum. Mas eu não, porque a minha já era para estar gravando desde o ano passado. Como teve a pandemia, tudo parou, não é? Então, minha novela entrou para depois do Pantanal, que começa a gravar agora, o mês que vem. Final Ah, do mês sim. que vem. Não, nós estamos em junho já, né? Em junho, sim. Final do mês agora, uma equipe já vai para o Pantanal para começar o preparo das cenas externas e meus colegas embarcam final de junho, começo de julho, é isso. Eu tenho amigos também que vão fazer o Pantanal. Então, o Pantanal começa a gravar. Quando o Pantanal atingir 4 meses de gravação lá no Pantanal, aí nós é que vamos começar a nossa, que vai entrar no lugar do Pantanal. Ficou tudo assim, ficou numa logística meio complicada, mas vai se resolver. E nós vamos vencer isso tudo. É só ter Se os Deus cuidados quiser. necessários. Não, E- Deus quer, sim, Deus quer. A gente tem que Amém. fazer a nossa parte. A gente tem que Claro, com cuidar. certeza. A gente não pode menosprezar o vírus. A gente não pode tratar o vírus como qualquer coisa, uma gripezinha. A gente não pode menosprezar, principalmente, milhares de vidas que se foram. Então, nós temos que cuidar, mesmo vacinados, enquanto todo mundo não estiver vacinado, ter cuidados. Eu acho que eu não estou falando nada demais. Eu não sou cientista, pelo amor de Deus. Não vão cobrar Claro. de mim, porque eu não entendo da ciência, mas eu respeito a ciência. É a ciência que me conduz. É a ciência. Ah, mas você não tem fé em Deus? Não misture religião com a ciência. Deus e a minha fé estão aqui dentro, aqui. A força de fé que eu tenho é maior do que vocês possam imaginar. Mas eu não sou um catequizador religioso. Respeito quem seja, mas eu não sou. Eu digo sempre, a permissão de Deus vai até a ciência. E a própria ciência sabe que essa é uma questão delicada. Tem muitos cientistas, conheço 2, não vou dar nomes porque não fui autorizado, que são muito religiosos. Mas a ciência é a ciência, como a matemática. A matemática é preciosa e é importante. Então, nós temos que respeitar a ciência e a religiosidade de cada um. Como é que você vai determinar o que é fé? Fé, cada um tem ou não tem. Eu tenho muito. Amém. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar conosco nesta Obrigado. noite, esse bate-papo delicioso que estou né, falando sobre novela, cinema, e esperamos vê-lo em breve aí na telinha aí. Eu não sei se o senhor pode adiantar, mas pode adiantar algo desse novo trabalho? Não, algo Isso daí, ainda não, né? essa é a pergunta que mais me fazem. Por uma questão contratual, Claro. nós não podemos revelar nada, até por uma questão de estratégia da própria empresa. Existe, por exemplo, você deve ter visto Netflix, Prime Video, através da Amazon, você deve ter visto HBO, todas não permitem que você fale qualquer coisa antes da estratégia de Da lançamento. estratégia. E com a pandemia, o próprio escritor, olha que beleza, desculpe, estou me alongando, né, Marcos? Não, imagina, que é isso? O próprio escritor, o João Emanuel Carneiro, como ele está com 40 capítulos escritos, 40, vai adia, não vai ser agora, não, vai ser novembro, não, vai ser outubro, talvez seja setembro, não, frente a isso, ele, de frente para o computador, já comentou, ele vê coisas na novela e fala, não, eu vou tirar isso e vou botar aquilo, vou criar uma personagem que vai fazer ele mesmo a revenda a própria obra, porque está dando tempo a ele de rever e colocar a coisa, e cada coisa que ele coloca, você fala, rapaz, ele vai pegar todo mundo de surpresa. Então, na hora certa, vocês saberão. Claro, estamos aguardando, ansiosos para vê-lo em breve aí na TV. Muito obrigado. E agradeço também a equipe do senhor pela gentileza, né, por ter concedido aí esse bate-papo conosco. Você conseguiu, desculpe o mau jeito, porque eu sei que vocês fazem pelo Instagram,
Aí eu falei para a menina que trabalha conosco há mais de 20 anos, conosco, que é como Lidiane, minha mulher, e eu falei, Celi, Marilane, são as duas meninas que trabalham. Marilena, eu não tenho esse negócio de Instagram, não tem como ele fazer por telefone. Não, seu Tony, tem que ser por imagem. Eu falei, então fala com o pessoal da CGCom, que eles arrumam uns Instagrams provisórios, né? Porque Sim. até aviso quem tem, porque eu não tenho Instagram, eu não tenho aquele outro lá, Facebook. É bom avisar aqui que o que está aí é tudo, né? O que aparecer, tudo fake, Facebook, né? Twitter, Instagram, Isso. é tudo falso. Não se deixe enganar, tá bom? Uhum. Então, Ótimo. muito obrigado. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz a vocês e que a gente Para todos nós. consiga, com fé, fibra, perseverança e ciência, a gente consiga vencer tudo isso. Se Deus quiser.